Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos o nosso trabalho. Declaro aberta a primeira audiência pública para discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município de Taubaté para 2016. Para compor a mesa dos trabalhos, representando neste ato a Câmara Municipal de Taubaté, convidamos o senhor Plínio dos Santos Júnior, gerente de finanças, a assumir o seu lugar. Representando neste ato a Universidade de Taubaté, convidamos o professor doutor José Carlos Simões Florenciano, pró-reitor da Finanças da Unital. Representando neste ato a Fundação Universitária de Taubaté, convidamos o Wellington Luiz de Gouveia, contador. Olá, tudo bem? Representando neste ato a Fundação de Apoio à Pesquisa Tecnológica e Inovação da Universidade de Taubaté, convidamos o professor Luiz Carlos Laureno da Rosa. Representando neste ato o Instituto de Previdência do município de Taubaté, convidamos a senhora Thalita Madonna Daiana da Silva e o senhor Ricardo, procurador do Instituto, a assumirem os seus lugares. Acabou, né? Acabou. Queria registrar a presença do Emílio Carlos Pereira Júnior, chefe de gabinete do vereador Salvador Soares, Evelyn de Oliveira Leite, assessora parlamentar do vereador Douglas Carbone, Marcos Limão, do vereador João Vidal, Luciano, do vereador Diego, e a dona Isabel, do vereador Jofre Neto. Essa audiência pública conta com a participação dos vereadores dessa casa, dos representantes dos órgãos públicos municipais e dos munícipes que se inscreverem. Os servidores da Câmara realizarão a inscrição dos senhores munícipes que desejarem se manifestar na tribuna sobre o projeto de lei orçamentária. Todos terão 3 minutos. Serão reservados 20 minutos para os representantes de cada entidade apresentarem seus esclarecimentos, se assim desejarem. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem e de forma organizada, não serão permitidos apartes. Os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por esta presidência, que se encerrará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venha a surgir durante a realização da audiência. Dando início aos debates, convidamos a seguir, por ordem, a Câmara Municipal de Taubaté, na pessoa do senhor Plínio. Aqueles que quiserem falar daqui da mesa, não tem problema algum. Quem quiser se dirigir à tribuna, fica à vontade. Apresentação da LDO 2016 da Câmara Municipal de Taubaté. Iniciaremos a apresentação com o quadro número 1, o qual descreve as categorias econômicas, ou seja, as rubricas contábeis. A sua descrição e os respectivos valores orçados para cada uma delas, perfazendo o total orçado para o ano de 2016 no valor de R$ 33.800.000. Sendo a Câmara Municipal um órgão fiscalizador,
podemos notar que os vencimentos ocupam destaque nas despesas totais, pois é necessário pessoal para a fiscalização das ações do Executivo, seja em loco ou por pessoal especializado para análise documental dos diversos meios que o Executivo dispõe para a realização de sua gestão. Já no quadro Outras Despesas Correntes, mostramos os mecanismos materiais, serviços disponibilizados para que o ente atenda todas as suas necessidades e dê condições materiais para os vereadores e servidores executarem os trabalhos necessários. No total de investimento, mostramos os valores para adequação e compra de equipamentos tecnologicamente atualizados para o uso desta Câmara para a realização de suas obrigações e para facilitar os trabalhos realizados. Para finalizar, apresentaremos os gráficos com as porcentagens de cada despesa, enfatizando o primeiro gráfico, onde lê-se que a despesa com pessoal representa 57,8% da despesa, ou seja, encontra-se dentro dos limites constitucionais. No próximo quadro, temos as divisões por cento de custo, ou seja, as divisões e como estava no primeiro quadro, só que por cento de custos, que são as divisões aqui dentro da Câmara. O seguinte quadro seria o gráfico das despesas correntes, que é a mesma forma do primeiro gráfico, só que distribuindo percentualmente todas as mesmas despesas. E para finalizar, o gráfico dos investimentos, onde nós temos a maioria da despesa sendo colocada para equipamentos e parte dela para obras e instalações do prédio. E, finalizando, é o que nós temos para mostrar hoje aqui. Obrigado, Plínio. Próximo a se manifestar do IPMT. Não está aí? Quem que é? Senhora Thalita? Fica à vontade. Boa tarde. Vou apresentar a LDO do exercício de 2016. As receitas do anexo de metas fiscais, o total das receitas estimadas é no valor de R$ 141.477.000. As receitas correntes, no mesmo valor, é composta pela receita de contribuições, R$ 101.967.000, que ela refere-se aos 11% e aos 22%, né? E também ao parcelamento da universidade. Receita patrimonial, no valor de R$ 9.429.000, que ela é oriunda dos investimentos financeiros que o PMT possui. Outras receitas correntes, no valor de R$ 30.081.000, que ela refere-se ao recebimento do Comprev e também ao aporte financeiro, previsto pela Lei 355 de dezembro de 2014. Em porcentagem, a receita de contribuição, no valor de R$ 101.967.000, ela representa 72,07%. Receita patrimonial, R$ 9.429.000, ela representa 6,66%. E outras receitas correntes, no valor de R$ 30.081.000, representa 21,26%. Total das despesas fixadas para o próximo exercício também é no valor de R$ 141.477.000. Ela é composta pelas despesas correntes, no valor de R$ 110.229.000. Pode continuar?
despesas correntes no valor de 110.229.000. Ela é composta pelo despesas de pessoal e encargos sociais no valor de 102.555.000, que é referente ao pagamento, né, dos benefícios de inativos pensionistas também. E outras despesas correntes no valor de 7.674.000, refere-se à Comprev e custeio dos investimentos financeiros. A despesa de capital, no valor de 580.000, ela refere-se aos investimentos na parte de reforma, né, do prédio e ampliação. A reserva de contingência, no valor de 30.668.000, ela é a diferença entre o total das receitas e despesas. Em porcentagem, as despesas correntes, no valor de 110.229.000, ela representa 78%. As despesas de capital, 580.000, que ela é um valor bem pequeno, não chega nem a 1%. E a reserva de contingência, no valor de 30.268.000, que representa 22%. Obrigada. Queria deixar registrado o Henrique Faria, representando a vereadora Gorete, o Sérgio, vereador Digão, o Marcelo, vereador Noilton, e da vereadora Poliana, me desculpa, eu não lembro, Rafael. E registrar, representando a FUNAC, professor Dr. José Felício. Seja bem-vindo. O próximo é o representante da Unital. Boa tarde a todos. Em nome da Universidade de Taubaté, do professor José Rui, cumprimentar o vereador Paulo Miranda, na pessoa de quem a Universidade cumprimenta todos os demais vereadores e assessores de vereadores, técnicos legislativos, população aqui presente e assistentes da TV Câmara. Então, para iniciar, gosto sempre de fazer uma explanação do que é que nós estamos fazendo aqui, não tanto para os vereadores que já estão acostumados, mas principalmente para a população que nos assiste em casa. Então, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir do ano de 2000, Lei Complementar número 101, ela passou a estabelecer novas normas voltadas a finanças públicas, com ênfase na responsabilidade e na gestão fiscal. Dentre os principais aspectos, eu destaquei dois. Aí. O primeiro é o planejamento. Então, ela estabeleceu 3 instrumentos de planejamento. Que é, primeiro, o plano plurianual, que é feito a cada 4 anos. Normalmente é o plano da administração. Depois, anualmente, se faz a lei de diretrizes orçamentárias, que é a desse ano. Nós estamos vendo hoje, então nós estamos aqui, nesse momento, ou seja, apresentando a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2016, e essas diretrizes vão balizar a lei orçamentária anual, ou seja, o orçamento, como é conhecido, para o ano 2016. Então, o primeiro processo instaurado pela Lei de Responsabilidade Fiscal foi o planejamento. E o segundo, também de grande importância, ela previu a transparência e o controle social das ações das finanças públicas, prevendo a transparência, que será assegurada também mediante a participação popular e a realização de audiências públicas. Então, exatamente hoje nós estamos aqui, né, fazendo essa apresentação para a população e sobre as diretrizes para o orçamento do ano 2016. Muito bem. Então, entrando em detalhes sobre as diretrizes do orçamento da Universidade de Taubaté para 2016, nós fizemos uma estimativa de arrecadar R$ 628.472 e de gastar, né, as despesas, R$ 222.195.872. Essa diferença entre receita e despesa corresponde à diferença de R$ 6 milhões
e 400 e poucos mil reais, são as transferências que a universidade faz para as suas fundações, que aqui estão presentes hoje, FUS, FUNAC, FUNCABES e a FAPET. Cabe destacar que os valores que foram trabalhados, tanto de receita como de despesa, foram trabalhados de forma conjunta e descentralizada por cada unidade orçamentária. No caso da universidade, cada unidade orçamentária é a pró-reitoria. Cada uma fez de forma participativa e descentralizada essas diretrizes orçamentárias. Bem, total previsto das receitas, como eu falei, R$ 225.202.722 reais, assim distribuídos. Primeiro, receita patrimonial, que é composta, por exemplo, pela participação da Universidade de Taubaté na IPTS, Empresa de Prestação de Serviços e Tecnologia da Universidade de Taubaté, que oferece cursos de extensão, pós-graduação, que ela fornece esses cursos EAD, ensino à distância, são fornecidos através da IPTS e também concursos públicos que ela realiza. Então, esses R$ 4.624.800 é distribuído, a receita patrimonial é distribuída entre a participação nos lucros da IPTS, na receita de concessões e permissões, que são os aluguéis que a universidade recebe, das cantinas que estão no interior do campus da universidade, através do centro comercial lá da Eletro e também do imóvel que nós temos em Ubatuba, que parcialmente também está alugada para a prefeitura e a escola técnica, escola estadual técnica lá do município de Ubatuba. Também compõe essa receita a remuneração dos depósitos bancários, seriam receitas das aplicações financeiras que a universidade tem ao longo do giro de capital, do valor que fica depositado. Ao final do ano é apurado também o rendimento desses valores. Muito bem. Também a receita total é composta, a receita de correntes é composta de receita de serviço, que é, indiscutivelmente, a maior fatia da receita da universidade, que é exatamente a prestação de serviço pelos nossos professores, os nossos servidores técnico-administrativos, né, que seriam através das anuidades e das semestralidades, no valor de R$ 149.779.120 reais. Também, agora, dentro dessa receita corrente, tem as transferências correntes, no valor de R$ 50.450.000 reais, que seriam as transferências que a universidade recebe para as despesas correntes das entidades públicas ou privadas em que a universidade tenha convênio ou não. Vale destacar aqui o convênio que a universidade tem com a prefeitura, que tem sido anualmente incrementada a parceria entre a Unital e a Prefeitura Municipal de Taubaté, nessa administração, diga-se de passagem, nesse incremento e essa valorização nessa atual administração. E também compondo, por último, as receitas correntes, seria as demais receitas, no valor de R$ 20.348.000, que seria a recuperação da dívida ativa, que nós temos, a Procuradoria Jurídica tem um trabalho constante da cobrança da dívida ativa, ou seja, o débito que os alunos já formados ou não possuem com a universidade, e que a universidade é obrigada a ir atrás, né? Primeiro, para a sua sobrevivência, e segundo, para não caracterizar a renúncia de receita. Então, a universidade, ela, por cumprimento legal, ela tem que ir buscar esse dinheiro para não ser enquadrada na renúncia de receita. Além das receitas correntes, nós temos também o que compõe a receita total, são as receitas de capital. Então, R$ 3.475.750 reais, assim distribuído. Então, o que compõe a receita de capital? Alienação de bens, ou seja, venda de bens móveis, no caso, carteiras inservíveis, mesas inservíveis, que a universidade vai juntando e, de tempos em tempos, ela faz um leilão.
Então, colocamos aí uma estimativa de R$ 5.300 apenas. Também compõem as receitas de capital, as transferências de capital, também do mesmo modo, proveniente das parcerias realizadas com órgãos públicos e ou privados, em que esse valor vem para a universidade, mas não para o custeio, mas para investimentos, já que nós estamos tratando de receitas de capital. Então, seria quase 3,5 milhões proveniente desses convênios, dessas transferências, para investimentos ao longo do ano de 2016. Bom, disso que nós falamos, então, nós apresentamos esse quadro resumo. Então, o que nós vimos, está ali a receita corrente, pouco mais de 225 milhões, distribuída entre receita patrimonial, serviços correntes e outras demais receitas correntes. E a receita de capital, alienação e transferência. Então, esse é o quadro resumo do que nós vimos aí sobre o total de receitas. Aí também o gráfico tipo pizza, em que faz a composição da receita da Universidade de Taubaté. Então, a gente vê que a maior parte, e aí eu vou apelar para o meu óculos. Agora sim. A maior parte das receitas, 65% da receita da universidade, é proveniente, então, como eu falei, de serviços. Depois nós temos as transferências, pouco mais de 22%. Depois, outras despesas correntes, receita patrimonial, transferências de capital e alienação de bens, que no caso aí deu R$ 5.300, deu 0% em números redondos. Isso tudo com relação à receita. Agora, com relação a despesas, ela é subdividida também, da mesma forma que a receita, ela é subdividida em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes previstas, total de R$ 205.934.925, assim distribuídos. Então, o que compõe a despesa corrente? As despesas com pessoal e encargos sociais, que seria, vamos dizer, a folha de pagamento juntamente com os encargos sociais. R$ 116.517.625. Juros e encargos da dívida, a Universidade de Taubaté não contraiu e não pretende contrair empréstimo financeiro ao longo de 2016, então é zero. E também compõe as demais despesas correntes, R$ 89.417.300, que seriam essas outras despesas correntes. São as despesas de custeio, que é o que vai manter a máquina administrativa, que é água, luz, telefone, materiais de consumo e tal. E há que se destacar também aqui que a universidade, já desde o ano de 2015, esse ano, portanto, e isso vai continuar no ano de 2016, uma política de redução de seus gastos e o possível crescimento da instituição com consequente incremento de encargos oriundos dessa expansão. Então, existe esse trabalho, né, de redução dos gastos da universidade já a partir, então, já em andamento, em função, principalmente, o que veio acelerar esse projeto foi a crise, né, e o cenário econômico que o país, a nossa região, está vivenciando. Então, assim como todas as instituições públicas estão fazendo uma revisão dos seus valores. Além das despesas correntes, tem também as despesas de capital, que compõem o total das despesas. Foram previstos aí R$ 116.160.947, que são assim distribuídos. Então, o que compõe a despesa de capital? Então, seriam os investimentos que a universidade pretende fazer ao longo do ano, ou seja, materiais, aquisição de materiais permanentes, equipamentos, obras, mas isso tem que ser tudo novo. Investimento é, aqui no caso, tudo novo. Reforma, por exemplo, não entra nesse valor aqui. Também compõe a despesa de capital, as inversões financeiras, mas a universidade não está prevendo aquisição de imóveis em 2016, então ali é zero. Também compõe a despesa financeira, a amortização financeira, correspondente ao valor previsto para pagamento dos acordos de parcelamento já firmados com o IPMT, R$ 9.360.000. E também compõe a despesa de capital,
a reserva de contingência, por obrigação de lei, é um valor destinado a risco e eventuais imprevistos ao longo do ano de 2016. Aí, então, um quadro resumo de tudo que nós vimos, né, onde está lá despesas correntes, distribuídas em cada tipo de despesa, também a despesa de capital distribuída, e o total, então, das despesas, R$ 222.195.872. Tá? É o valor fixado para o ano de 2016. Um gráfico para ajudar na visualização de como que é composta a despesa. Então, a gente verifica que a maior parte da despesa, ou seja, 52,44% das despesas, oriente com o pessoal em cargo, ou seja, folha de pagamento. Né? Depois, nós temos outras despesas correntes, 40%, 40,24%, investimentos, 3%, e reserva de contingência, 0,05%. Muito bem. Agora, o quadro em que, esse quadro ele é um quadro modelo da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que ela vai buscar o resultado primário. O que é o resultado primário? O resultado primário é a garantia da sobrevivência da instituição financeira, ou seja, ela vai apurar, o resultado primário é o resultado entre a receita e a despesa, ou seja, se as receitas são maiores que as despesas, descontadas aí as aplicações e juros. Então, o resultado primário é isso. Se o resultado primário for positivo, ou seja, a receita maior que a despesa, significa a sobrevivência e o cumprimento da legislação. Então, aí, vamos ver a receita total da universidade, como nós vimos, que é composta pela receita corrente e a receita de capital, ela dá R$ 228.628.472. A receita primária, o que é a receita primária? É aquela receita total, deduzidos as receitas financeiras, ou seja, as aplicações financeiras e os juros, ou seja, quanto que é o valor que a universidade vai arrecadar, sem contar essas aplicações, né? Então, R$ 227.862.472. Muito bem. E a despesa total, como vimos, R$ 222.195.872. E a despesa primária, tá, é a despesa total menos as despesas financeiras, que é juros de amortização da dívida, R$ 214.595.872. Portanto, se a gente for ver o resultado primário, que é a diferença entre a receita primária e a despesa primária, nós vimos que vai dar um valor positivo de R$ 13.266.600, que seria o resultado primário previsto para o ano de 2016 para a Universidade de Taubaté. E o resultado nominal, também estabelecido pela a Lei de Responsabilidade Fiscal, representa a diferença entre o saldo da dívida do dia 31 de dezembro de um ano para o outro. No caso aqui, essa diferença, R$ 22.571.000. Essa dívida pública consolidada, correspondente a pouco mais de 55 milhões de reais, ela corresponde à única dívida que a universidade tem, que foi por conta da administração da professora Lucila Junqueira Barbosa, em que suspendeu não a contribuição para o IPMT, mas a transferência dos fundos para o IPMT. E isso, a atual administração já fez um acordo aprovado por esta casa e nós estamos passando a pagar, então, essa dívida que essa reitora, infelizmente, deixou para a Universidade de Taubaté, mas já está sendo retomada e devidamente paga junto ao IPMT. E a dívida consolidada líquida, o que é? É a dívida pública deduzida da disponibilidade de caixa. Então, ou seja, é a dívida que nós temos, menos que nós temos em caixa. Então, na verdade, a dívida seria 29 milhões de reais. Um detalhe importante, essa dívida, tanto de 29 milhões como de 55 milhões, deduzidos caixas, né? Na verdade, essa daqui, 29 milhões, é para ser paga em 20 anos, não é para ser paga em 2016. Aí vai o saldo de toda a dívida, né, de acordo com o parcelamento que foi feito junto ao IPMT e chancelado pelo Ministério da Previdência Social, inclusive aprovado também, antes de mandar para o Ministério, por esta Casa de Leis. Tá? Então, esse valor é aparentemente alto, mas ele é o valor a ser pago ao longo desses 20 anos.
Aí, então, é o quadro da lei, está lá o modelo, né, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º e tal, em que é o resumo de tudo isso que nós vimos. A receita total, receita primária, despesa total, mas, volta aqui, detalhe, né, chamar a atenção no resultado primário, R$ 13.266.600. Então, o resultado primário que corresponde à garantia, né, que a receita sempre maior que a despesa. Princípio básico, aliás, desde a economia doméstica. A composição das despesas, da mesma forma, né, por unidade orçamentária, não mais agora por tipo de despesa, mas aí de acordo com a unidade orçamentária. Então a gente vê que a maior fatia da despesa da universidade é a pró-reitoria de graduação, e nem podia ser diferente. É lá que está todos os cursos de graduação da Universidade de Taubaté. Depois a pró-reitoria de extensão, com 26%, que ela faz todas as ações extensionistas e de relacionamento com a comunidade. Depois a reitoria, que tem muitas despesas que são penduradas aqui na reitoria. A administração, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, com 3,84%. A pró-reitoria estudantil, 3,17%. E a mais pobre de todas, a nossa pró-reitoria de economia e finanças, com 1,13%, que é mais para manutenção da máquina mesmo. Aí é um quadro, resumo das transferências que eu falei no início para as nossas fundações. Então lá, para o IPMT não vai ter mais essas transferências, porque já foi motivo de parcelamento do acordo, né? A FUST prevendo 1.597.000 ao longo de 2016, a FUNCABS 4.366.500, a FUNAC 319.500, a FAPET, R$ 149.100, ou seja, essa transferência, 6.432.600, e que corresponde àquela diferença inicial entre a receita e a despesa da Unital. Aí eu coloquei para quem estiver interessado em verificar mais detalhadamente, especificamente atendendo a solicitação de um vereador dessa casa, o professor Jofre, que ele gosta sempre de analisar, eu coloquei na forma comparativa. Então, eu coloquei todo o orçamento da universidade por unidade, ou seja, reitoria, pró-reitoria, quanto que foi o ano passado e quanto está esse ano. Ele sempre gosta de fazer essa análise comparativa e também está aí à disposição para consulta, né, de cada unidade orçamentária. E aí o quadro comparativo final entre o que foi a LOA de 2015 e o que nós estamos propondo para fazer a LDO de 2016 e qual foi o crescimento em cada item dessa peça orçamentária. É isso. Obrigado. Obrigado, professor. Registrar a presença do vereador Neneca. Seja bem-vindo, vereador. O próximo é representando a FUST, o Wellington Luz. Representando o professor Eurico, né, a LDO de 2016, apresentando a orçamento, né, de 2016. Então, se puder passar, por favor. Então, o objetivo da fundação, né, proporcionar meios necessários, adequada extensão da Unital e atendimentos as necessidades educacionais, saúde, assistência social e sociais. Então, o total das receitas é R$40.997.500 no ano de 2016, e as despesas, pode estar passando ao próximo, e as despesas também R$40.997.000. Então, prevendo a diferença que a Unital que passa para a gente, né, que é o 1.597.000. Pode estar passando.
as metas anuais de 2016. Então, a receita total de 39.400.000, que são os convênios firmados, né, juntamente com a Prefeitura de Taubaté. As despesas totais, né, 40.998.000. Então, essa diferença, né, colocando a universidade repassando para a gente, né, para estar cumprindo essas despesas. A dívida pública consolidada, 56.940.000, que é a respeito de INSS, né, Previdência, e a respeito de Previdência e também do antigo hospital escola. Pode estar passando. Então, os convênios firmados, né, junto com a Prefeitura. Então, o primeiro, esse é o de 2.970.000, que é o da sede, né, que para estar se mantendo. O convênio junto com a Unital, né, que é o primeiro convênio com 17.380.000. E o segundo convênio, né, 20.318.830.000. Esses dois convênios que já está previsto para o ano de 2016. E finalizando, né, essa apresentação. Obrigado. O próximo da FUNAC, professor Dr. José Felício Golzanin Muradi. Boa tarde a todos. Por favor, pode passar. O objetivo da FUNAC é apoiar, desenvolver o estudo, a pesquisa, a gestão e o conhecimento, bem como desenvolver, produzir e divulgar as artes, a cultura, a educação, o turismo e a comunicação dentro das suas diversas modalidades. Então, nesse sentido, nós temos uma receita de R$ 16.615. Essa é a receita corrente. E a receita patrimonial de R$ 2.250 e a receita de serviço de R$ 14.365. Para contrapor essas receitas correntes, nós temos uma despesa de R$ 291.115 e outras despesas correntes, né, nesse aspecto. E despesa de capital de R$ 45.000. Isso dá um total de despesa no valor de R$ 336.115. Essa despesa será para cobrir projetos e atividades, suporte administrativo, funcionamento da própria fundação, desenvolvimento e difusão da música, do teatro, da dança, das artes visuais, preservação do patrimônio cultural e imaterial e desenvolvimento e difusão do turismo. Isso no programa 110. Além disso, teremos difusão cultural da educação, com ofertas de curso, e difusão e desenvolvimento da educação especial. Também trabalharemos com produção e difusão de telecomunicações audiovisuais, planejamento e execução de comunicação e mídia, segundo esses valores. Então, a nossa despesa total é de R$ 319.500, sendo que a diferença entre aquilo que foi estipulado da receita e a despesa será coberto por repasse da Universidade de Taubaté, que nós vimos será no valor de R$ 319.500. Sendo só para o momento, coloca a FUNAC à disposição de todos para mais informações. Obrigado. O próximo da FAPET, Luiz Carlos Laureano. Obrigado aí, boa tarde a todos presentes, vereadores, pessoal aqui da mesa. Então, da FAPET,
como é da FUNAC, né, nós somos o primo pobre, né? Pessoal, as outras só falaram em milhões e milhões, e nós só falamos em 1000, né? E queria também fazer uma colocação, que às vezes é complicado você fazer uma certa previsão para a Fundação, para a FAPET, porque nós trabalhamos com projetos, né? Então, se você não tem projeto, é complicado. E, de repente, você pode pegar um projeto que seja de 300 mil, 500 mil. Então, é difícil você ter um modelo econométrico para poder fazer uma previsão, diferentemente, por exemplo, da Unital, né? Que a receita dela são mais ou menos prevista, tá ok? Então, é muito difícil e a gente procura manter o máximo. Então, nós tivemos para 2016, as receitas correntes, então, de 236 mil. E desses 236 mil, estamos prevendo aí 214 mil seja a receita de serviços. Então, torno a repetir, se tudo der certo, né, a gente já tem talvez um projeto que possa até, em 2016, até superar isso aí. Quer dizer, então é difícil fazer. Mas fizemos então para 2016, 214 mil e patrimonial, 22 mil. Então, isso aí dá o total de 236 mil. Para as despesas, é importante também que, obviamente, que as despesas também é proporcional, tem uma correlação em relação às receitas, né? Então, a gente também pode estar com as receitas, se não tiver projetos, as despesas também não vão ter. E aí nós temos a despesa, então, corrente aí de R$ 344.100, sendo pessoal 113 mil, que dá os 36%, isso aí, né? De 344 dá uns 36%. E outras despesas, que é 231.100. Essa despesa de investimento, capital, 41 mil. E dando, então, 385.100. Então, fazendo as contas, as metas, então a gente tem uma receita de 236 mil, receita primária 214 mil, despesa total 385.100. Então, isso aí, o que acontece? O resultado primário deu negativo, 171.100. E o que é isso? É exatamente o patrimonial, que são os 22 mil, e mais o repasse da Unital, que foi 149.100. E aí, com isso, realmente aí fecha as contas. E isso foi a nossa receita dividida, né, em desenvolvimento imediato científico, no caso de desenvolvimento científico, 46 mil, desenvolvimento tecnológico em engenharia, 51 mil, difusão e conhecimento, né, de conhecimento, obviamente isso aí é importante nessa difusão, 173.100, e a difusão de suporte administrativo, que é necessário também para funcionar, 115 mil. Isso aí deu, então, os 385.100. Também estamos aqui à disposição, que precisar, ter mais ordem. Obrigado. Próximo é FUCABS, professora Marisa Marques. Boa tarde. A Lei de Diretrizes Orçamentárias da FUNCABS foram elaboradas de acordo com base nas metas e prioridades estabelecidas nos projetos a serem realizados pela Fundação, com base na análise da situação econômica financeira do exercício de 2014. De 15, né? Desculpa. O objetivo da Fundação é proporcionar assistência aos beneficientes, prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, de acordo com os recursos e disponibilidades orçamentárias. As metas fiscais, o montante a ser arrecadado e como será despendido, foram estabelecidos de acordo com a categoria econômica em receita corrente, estimado em 3.429 milhões. A receita patrimonial, que consiste no rendimento da aplicação financeira, nos aluguéis da fundação,
no valor de 230 mil. As receitas de serviços provenientes dos contratos, convênios, principalmente na promoção da assistência à saúde, no valor de 3.049 mil, e outras correntes decorrentes de outros convênios, no valor de 150 mil. Uma receita de capital no valor de 110 mil, referente à alienação de bens, que é um terreno da fundação, no valor de 100 mil, e a amortização do auxílio pecuniário no valor de 10 mil. As despesas para o exercício de 2016 foram fixadas. As despesas correntes no montante de 7.735 mil, o gasto com pessoal no valor de 210 mil, juros e encargos da dívida a fundação não tem, outras despesas correntes necessárias para os benefícios e a manutenção da fundação, no valor de 7.525 mil. Prevista uma despesa de capital na ordem de 150 mil, sendo investimento 140 e inversão financeira no valor de 10 mil. E a reserva de contingência, por força de lei, no valor de 20 mil, somando um montante de 7.905 mil. As metas anuais para o exercício de 2006 foi estabelecida uma receita total de 3.539 mil, uma receita primária, deduzidos os rendimentos das aplicações financeiras, no valor de 3.309 mil, as despesas fixadas no total de 7.905, a despesa primária no mesmo valor, porque nós não temos nenhuma dívida, 7.905, formando assim um resultado primário de 4.596, déficit este, que é o rendimento da aplicação financeira e o valor da transferência financeira que deverá ser repassada da universidade à fundação, na ordem de R$ 4.366.500. Os recursos, pode passar, por favor. O próximo. Os recursos para que possamos efetuar, atingir as nossas metas, decorrerão das transferências financeiras da Unital, da renda dos bens patrimoniais e dos serviços prestados e de novos contratos e convênios firmados pela Fundação. As despesas, de acordo com os programas governamentais, deverão ocorrer, primeiramente, no auxílio à saúde, que tem por objetivo a promoção à assistência à saúde, que corresponde a 70,96% dos nossos gastos, na ordem de R$ 5.510.500. Assistência funeral, que é uma assistência social que a Fundação poderá vir a prestar aos servidores da Unital, em caso de falecimento, no valor de R$ 8.000, que corresponde a 0,10% dos gastos. O seguro de vida aos beneficiários, no montante de 10 mil, que corresponde a 0,13% dos gastos. Distribuição ou fornecimento da cesta básica, no valor de 670 mil, que corresponde a 8,63% dos nossos gastos. O auxílio pecuniário, que seria um auxílio financeiro emergencial, na ordem de R$ 10.000, correspondente a 0,13%. O vale transporte aos servidores de baixa renda, com limite hoje até R$ 2.300, no montante de 565 mil, correspondendo a 7,25%. Entretenimento físico-cultural, que é um convênio que a Fundação tem com o SESC, que é para oferecer cultura, recreação e lazer, no valor de R$ 15.000, correspondente a 0,19%. Aposentadoria complementar a alguns servidores, no valor de R$ 431 mil. Isso é uma legislação antiga, que isso não se aplica mais, mas enquanto houver ainda aposentados, nós temos que arcar com isso. Hoje nós constamos apenas com 12 servidores recebendo, no valor de R$ 431 mil,
corresponde a 5,15%. Suporte técnico administrativo necessário para a manutenção da fundação, sendo que 210 mil corresponde a pessoal e encargos e 148 mil às demais despesas. No montante de 358 mil, corresponde a 4,61%. Um auxílio educacional na fase para alguns servidores, na fase de educação infantil, no valor de 168 mil, corresponde a 2,16%. A manutenção do patrimônio, que seria obras e instalações, no montante de 140 mil. E, por exigência da lei, a reserva de contingência no valor de 20 mil. No próximo quadro, nós demonstramos os percentuais, né, da onde serão investido este orçamento. Eu não vou repetir, porque senão ia tornar cansativo os percentuais, né? E colocamos à disposição a Fundação para os esclarecimentos necessários. Obrigada a todos. Obrigado. Algum dos assessores aí deseja fazer alguma pergunta? Por favor, vá até o... Então, como só tem um inscrito, eu queria já até adiantar que no próximo dia 8, segunda-feira, às 19h, tem outra audiência pública. E no dia 15, também, a terceira audiência, que também é numa segunda-feira, às 15 horas. Dia 8, 19 horas e dia 15, às 15 horas. Fica à vontade. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos da mesa. É uma dúvida mais se essas apresentações vão estar disponíveis na internet, posteriormente no site da Câmara, e se para as próximas duas audiências públicas aí de procedimento, esse material apresentado pode estar disponível numa data anterior à audiência pública, para que os munícipes que tenham interesse possam chegar para a audiência já com o material em mãos. Vou perguntar ao universitário, que já respondo já para você. Segundo a Lu, foram encaminhadas a todos os vereadores, por um e-mail de cada um deles. Não, a dúvida é se ele é publicado na internet, depois, no site da Câmara, para consulta dos munícipes, de forma geral. Segundo o Luiz, sim. Alguém mais? Então, só tenho a agradecer e declaro encerrada essa audiência pública. Boa tarde e obrigado.